Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um TV Síntese semanal, aqui com a Miriam Aquino. Como é que vai, Miriam? Passou bem essa semana? Nossa, semana intensa, né? Tratamos do passado, do presente e do futuro em 5 dias. Trabalhamos de manhã, de tarde e de noite também para É, escrever e tentar trazer tudo assim, o que foi possível, né? A gente tem vários temas, como você falou, complicados que aconteceram essa semana. Eu não sei por onde você começar. A gente tem concessões, a gente tem TV 3.0, espectro, a gente tem fair share. O que não falta é debate. Por onde você quer começar? Começar por um mais simplesinho que você não citou, que foi os resultados das operadoras, né? Houve divulgação do balanço, o último que teve das grandes foi da TIM, e a TIM também apresentou uma receita muito grande, né? Dos celulares, mostra um pouco a questão só três competidoras agora no mercado, né? Todas estão crescendo muito em relação à questão até por causa de um certo reajuste aí dos preços mesmo da telefonia móvel, né? Interessante também a TIM, o fato da TIM brasileira agora. Se antes tinha uma discussão sobre a sua venda, cada vez isso sumiu completamente do cenário, até porque a TIM não só está com desempenho muito bom e está mandando royalties para mais importantes para sua matriz, mas também vai fazer um financiamento de 5 bilhões, um financiamento privado para a Telecom Itália, ou seja, TIM Brasil cada vez mais importante para o seu controlador, né, Rafa? Essa emissão de debêntures de 5 bilhões para transferir para a Telecom Itália foi interessante também. Eu nunca tinha visto esse tipo de operação no Brasil, pelo menos não dessa forma como eles anunciaram, né? A emissão, até a Porque emissão de o capital debêntures, no Brasil sempre foi marcado, né? E é, agora e eles resolver sempre isso. falaram que a emissão era para financiar a expansão de rede e outros projetos. Aí, de repente, eles vão lá e falam, não, é para financiar a dívida da Telecom Itália mesmo. Nossa. É, A situação lá na Telecom Itália não é fácil, porque eles estão com uma dívida assim, acima de 25 bilhões de euros. Então, aí você é. multiplica isso por 5, você imagina o tamanho da dívida deles em reais. É muito maior do que foi a Oi, por exemplo, dadas as devidas proporções, para um país que é o quê? Um quarto do Brasil em termos de É. população e de clientela. Pedacinho, né? Acho que cabe no Rio de É, Janeiro, talvez, São exato. Paulo. Então, mas foi impressionante mesmo, eu concordo plenamente com você. A receita cresceu, da TIM cresceu entre 9% e 10%, mas o lucro saltou cento e tantos por cento. Assim. Aconteceu a É. mesma coisa para a Telefônica. Tá? Aí eu quis ficar curioso, quero entender por que isso aconteceu, porque eles não tem mais o efeito da entrada de milhões de clientes da Oi de uma vez na carteira, né? Uhum. E aí a conclusão ali pelas análises que eu faço, que eles falaram bastante também é de redução de custos, mas começou a entrar um componente importante das sinergias da compra da Oi, além desse aumento de preço proporcionado justamente por uma. Antes era um computador era um competidor que criava um certo frisson no mercado, porque trazia ofertas um preço bem disputado, né? E agora, como dizem os analistas de economia, o mercado está mais racional, ou seja, está conseguindo Isso, é. aumentar os preços. Ok, então é isso, o mercado de celular, mas está bem intenso, a competição entre as três está muito acirrada, essa é verdade. E aí eu acho que uma novidade interessante também é dessa semana, ainda do ponto de vista de mercado, é, claro, trazendo o FWA, né? Se a gente se lembrar no início do ano, o diretor-presidente da Claro, o Félix, reclamava muito do preço dos equipamentos da FWA, falava que não dava para trazer, e foi a primeira a anunciar a novidade. Acho que começa uma competição aí também, talvez até bem mais acirrada, com os provedores regionais de banda larga fixa, né? Vamos ver aí a movimentação do futuro aí, como é que vai ser, né, Rafa? E a solução encontrada por eles para lidar com esse preço alto do equipamento foi justamente colocar a parte no preço do plano. Então você assina o plano e tem que comprar o equipamento à parte, que custa entre 700 e mil e tantos reais. Aham. Bom, Essa foi a vamos lá solução. então. O preço ainda não caiu a preços equivalentes ao de celulares, smartphones, não está tão facinho. E nem é o preço da fibra, né, da banda larga ainda, mas assim, é um movimento que a gente precisa acompanhar e E depois tende a os chegar em efeitos. mais lugares, tá? Andei falando por aí, já tem bastante, tem outros provedores regionais testando já, tem outras empresas testando, tem MVNO testando, tem até empresa já vendendo assim de modo discreto, como é que eles falam soft launch, né? Por aí para uso empresarial. Então, daqui a pouco esse FWA
vai crescer um pouco mais, vai crescer mais rápido, vai ser mais falado e mais naturalizado, eu acho, aqui no Brasil. Legal. Vamos falar um pouco do futuro antes da gente falar do passado? Futuro, essa semana o debate tanto foi muito interessante em relação à questão de novo, do financiamento das redes de telecomunicações, né? As grandes plataformas que a gente chama de Big Techs versus as operadoras, né? A Anatel promoveu um seminário importante, acabou uma tomada de subsídio dela também, com várias contribuições. Aí, Rafa, pode falar um pouquinho da sua contribuição. Nós divergimos um pouco das contribuições, mas vamos lá. Isso, eu peguei para fazer a parte justamente, foram contribuições de todo quanto é espécie, de tudo quanto é stakeholder, né? Então teve academia, teve sociedade civil, teve as big techs, teve as operadoras, teve as entidades setoriais, não faltou contribuição. E assim, eu peguei a parte das big techs e das pequenas empresas, né? Também, os pequenos provedores, e assim, eles vieram muito, principalmente as big techs, tá? A Câmara Inet mandou uma opinião lá, uma manifestação bastante detalhada, complexa, citando várias leis, reclama da legalidade dessa, não da tomada de subsídio, mas dessa postura da Anatel de querer regular o SVA. Eles falam que não existe, não existe na LGT, não existe, até pela Constituição, a capacidade da Anatel falar o que o SVA deve fazer ou não. Além disso, eles também falam que não cabe à Anatel mandar o usuário pagar pelo uso da rede, por exemplo. Falam que também isso não tem previsão legal. Então, eles eram bastante munidos assim de argumentos legais, como quem diz, olha, se esse negócio, se tiver uma regulamentação por conta própria da Anatel, isso vai ser questionado juridicamente. Essa é a mensagem que eu acho que eles passaram, assim. E eles falam assim, tem que ter uma legislação, tem que passar pelo Congresso, uma modificação da LGT para que isso possa acontecer com mais tranquilidade. Assim, eu achei bastante embasado os argumentos deles. A gente deu em detalhes esses argumentos, estão lá no site. E as pequenas, a Brint, por exemplo, falou que isso pode ter, já tinha falado, né? Aí ela repetiu que isso pode ter um impacto no custo de contratação de trânsito IP, por exemplo, que pode prejudicar provedores de internet menores. E a sociedade civil, ativistas de sociedade civil tal, todos são contra também uma cobrança dos usuários de internet pelo uso da rede, né? E as operadoras, você vai comentar aí, mas elas também vieram para cima, né? A tensão foi tensa nas tomadas de subsídios, né, Miriam? Na verdade, eu acho que talvez um pouco a inserção da Anatel no seminário que ela fez, eu acho que ela colocou um pouco de orientação sobre o que o regulador está pensando. Primeiro, assim, o que o regulador está preocupado, eu acho que tem razão, é como financiar a expansão da rede. Né? Se você tem metas ainda mais com a internet significativa, né, com a conectividade, essa é a nova política pública, e existe realmente a questão de como chegar nos 10% que faltam no Brasil. Talvez o esforço seja muito maior do que atingir os 90%. E o argumento principal é como faremos para chegar lá. E o argumento das operadoras de telecom bom, esse esforço tem que ser repartido por mais players. Não cabe só, a gente não vai conseguir fazer esse esforço sozinho, né? Eu entendi nas contribuições das operadoras a consulta pública da Anatel, elas, a princípio, preferem uma negociação privada e uma intervenção regulatória apenas no momento de não se conseguir um acordo entre elas, teles e as big techs, e há uma posição do governo tendendo talvez fazer uma regulação ex ante, no tipo modelo europeu, com a criação de um fundo no qual elas, Big Techs, participariam da contribuição desse fundo para a expansão da rede. Acho que é importante o argumento jurídico das Big Techs. Eu acho que ele é mais um argumento, acho que ele não é definitivo, até porque a própria LGT também autoriza a Anatel. A Anatel é a grande responsável por manter a integridade das redes de telecomunicações. E isso significa que ela pode, sim,
ao querer manter a integridade, se preocupar com quem agride a integridade das redes de telecomunicações. E ela pode constatar, ainda não constatou, acho que ainda está estudando, que um excessivo consumo de dados, por quem quer que seja, ou, pode significar que a rede está sendo deteriorada e que precisa ter uma solução para isso. Então, enfim, não acho que os argumentos de que precisa de uma nova lei são ainda definitivos. Acho que vai tudo para a justiça se isso acontecer, mas não vejo um argumento também, tão mais sólido que o argumento da Anatel em relação à deterioração das redes de telecomunicações, né? Mas é um debate que está só começando. Eu acho que ele ainda promete muita coisa, então vamos esperar um pouco o futuro aí para ver, né? Teve uma coisa nesses argumentos que me chamou a atenção também, que você pegou a Telcomp e a Brint. As Big Techs falaram, olha, as redes dão conta do tráfego crescente, elas já estão planificadas até o médio prazo aí, elas dão conta tranquilamente desse tráfego crescente. Então, não pega ninguém de surpresa, é o que as Big Techs falam. Eu falei, bom, o que as Big Techs falam, né, elas vão puxar a sardinha para o lado deles. Aí ele vai lá na Brint, a Brint fala, não, as nossas redes, as redes FTTH, todas estão planejadas também, dão conta tranquilamente do tráfego crescente, pelo médio prazo. Aí você vai na Telcom, a Telcom ficou em cima do muro. Ela fala que não, nem que não quer, nem que quer, mas se tiver, que seja usado no modelo do FUST, que seja usado para financiar essa rede na ponta final de não ter atendimento, né? Aí a Telcom também fala, olha, as redes dão tranquilamente, a Telcom já são empresas de médio porte, né? Não são pequenas como a Brint, nem tão grandes quanto as operadoras nacionais. E elas falam, as redes estão planejadas, planificadas para isso, daí dão conta também do recado desse crescimento aí previsto. Então, é uma discussão. Vai ser longe ainda e vai ser. É Vai. outra coisa que você Assim, mas eu pensa acho que a nisso. questão principal não é apenas efetivamente como financiar a expansão da rede, né? Financiar o acesso para todo o país. Eu acho que essa é a grande questão que está colocada, né? Chegar aos 10% deve ser muito mais É, caro do que chegar aos 90%. mas tem provocações de todo lado, né? As Big Techs ficaram provocando, tá, mas vocês estão querendo que a gente abra nossos números, nossos dados de trânsito, essas coisas, mas vocês vão abrir os números também sobre os investimentos que vocês fazem, vocês vão fazer. A Anatel vai ter condições de impor que, se a gente pagar uma remuneração, vocês vão, de fato, investir na rede e não transferir isso em dividendos, esse tipo de coisa. Então, eu acho que vai escalar essa conversa, de verdade. Assim, eu acho que a briga vai ficar mais pesada, sabe? E assim, a Anatel se propôs a chegar numa solução até o final do ano que vem. A agenda Uhum. regulatória fala que até o final de 2024 isso vai estar resolvido. Ok. Então vamos agora para acho que a outra grande questão, que é as concessões, que são coisas, né, do passado, mas que são presentes e que agora, ontem, houve uma decisão importante da Anatel, que ela divulgou uma proposta de novo edital, nova concessão. Fala um pouquinho sobre ele, Rafa, você que acompanhou tudo lá, acompanhou a coletivo também. Isso, eu coloquei uma matéria detalhando ali o que vai ter nesse edital. Esse edital, essa minuta, né, vai para consulta pública, vai ficar em consulta pública 45 dias, então ele ainda não é definitivo, ele pode mudar bastante coisa com base nas respostas que chegarem dessa consulta pública, tá? Mas a proposta que vai à consulta pública divide, por exemplo, a concessão de telefonia fixa diminui, encolhe bastante de tamanho. Hoje a concessão é nacional, todos os estados, todas as cidades do Brasil são abrangidas pela concessão hoje. Pelo novo edital, não. Só vai existir concessão nas cidades, nas localidades onde não tem outro serviço para prestar telefonia fixa. Então, isso já diminui bastante, diminui os custos e também as obrigações de investimentos, já que as empresas não vão ter que manter redes em tudo quanto é lugar, inclusive em locais onde tem muitos competidores do serviço de voz. O que mais? Diminui-se o tempo da concessão, então, assim, os contratos eram de 25 anos, né, Mira? A primeira fase das concessões, 25 anos, foi isso? Não, termina É. agora em 2025. E agora a concessão vai ter contrato de 5 anos só, renovável por mais 10. O conselheiro relator Moisés Coneiro até falou assim, olha, é provável até que nem chegue nesses 10 anos, pode ser que daqui a 5 anos a gente revise Renovável por mais 10? Não, renovável por mais 5, somando só 10 anos, né? Isso, é 5 renovável por mais 5. Mais 5, Esse foi erro meu. Então, no total, dá 10 anos isso. possíveis dessa concessão. Ele falou, é possível que acabe antes, porque daqui em 5 anos a gente vai ver se está dando certo, se não está. E também ficou decidido
ficou decidido, né? Se for aprovado mesmo o PGO, que vai junto nessa consulta pública, Plano Geral de Outorgas, que a concessão vai acabar no Brasil definitivamente em 2036. Então, a gente vai ter 10 anos e daqui a 10 anos não existe mais concessão, exploração do regime, exploração do serviço de telefonia fixa comutada no Brasil em regime público. É uma mudança, acabou. E aí, talvez a gente entre nas discussões de novo de bens reversíveis e tal, mas... Essa discussão vai demorar um pouquinho, Rafa, até porque, assim, para acabar a telefonia fixa tem que ter decreto, né? Então, tem que ser uma ação da Presidente da República. A Anatel está sob consulta pública, mas certamente isso vai implicar em ações do Poder Executivo também. A Anatel não pode acabar com o serviço público, mesmo que ela Não tenha pode. essa intenção de falar quando é que pode acabar, né? Mas acho que tem outra coisa importante nessa proposta de edital que vai para consulta pública, é que a Anatel está falando que a concessão é mesmo insustentável e alguém tem que bancar, e ela está propondo que o FUST, ou seja, dinheiro público, banque os serviços dessa nova concessão, né? É interessante, agora, tudo isso pode não significar nada se as 5 concessionárias resolverem aceitar as regras de migração de seus contratos, e aí, ao migrar os seus contratos de serviço público, acaba a concessão definitivamente, porque não tem mais concessionária para prestar o serviço, né? Esse debate da migração agora mudou de palco, não é mais na comissão de arbitragem, as duas menores, Algar e Sercontel, ainda não formalizaram, mas as 3 mais importantes, Telefônica, Oi e Embratel, já formalizaram, que vão negociar, aceitam a mediação do TCU. É importante por quê? Porque na arbitragem o Estado só ganharia no 0 a 0, quer dizer, o máximo que ele ia ganhar era dar 0 a 0. No TCU, você está colocando os 2 argumentos, os argumentos e os valores das concessionárias, reivindicando os prejuízos, a insustentabilidade da concessão, de um lado, e os valores da Anatel. Então, agora você tem 2 valores para mediar, o Estado vai sair ganhando com alguma coisa, certamente. Não vai ser tudo que a Anatel está cobrando 33 bilhões, as concessionárias estão, se a gente somar tudo, estão 100 bilhões, certamente vai ter um grande meio termo aí nessa negociação, mas eu estou acreditando, imaginando que tudo que eu já conversei na CGU, no TCU e na Anatel, vai haver mais investimentos para as redes de telecomunicações no fim desse processo, se houver migração. Acredito que vai haver. Eu acho que não, eu acho que a licitação da concessão não vai vingar, mas vamos esperar. É uma medida de precaução da Anatel. Ela tem que estar, todas as frentes têm que estar tomadas, tem que estar planejadas para o que acontecer, mas realmente pode ter uma decisão definitivamente antes. Aconteceu na semana passada, a gente teve evento, então a gente não fez a live, né? Mas eu quero comentar o que o Christian Gebara, CEO da Vivo, falou a respeito da opção de ir para essa discussão consensual no TCU, tá? Porque ele falou assim, olha, a qualidade dessa discussão é que ela já tem o TCU, que tem uma opinião muito forte, muito importante para a Anatel, para né, a segurança ali dos servidores, o funcionamento da agência e tal. Então, essa discussão já caminha de forma mais rápida, de forma mais... enfim, o que está decidido ali já pode ser aplicado imediatamente, né? Então, essa segurança é o que Fica mais buscam as célere, empresas. certamente. Por isso que elas resolveram congelar, suspender a arbitragem que está acontecendo com a Anatel e com a AGU em Ok. outro fórum. Bom, vamos encerrar, Rafa. Já conversamos muito, felizmente, mas assim, eu sei que você queria falar sobre a Starlink, mas assim, em um segundinho você fala sobre a matéria da Folha e encerramos. Eu quero falar 2 coisas, Mira. Eu quero falar sobre a TV 3.0 também, que aprovaram, que ontem a Anatel decidiu, como é que fala? Suspender processos que estão acontecendo, processos que chegaram ao Conselho de Diretor que estão tratando da TVA, da antiga TVA, né? E isso é por conta da TV 3.0, esse é o argumento que o Arthur trouxe, de que esse novo modelo de televisão brasileira vai exigir espectro, vai exigir um uso diferente do espectro, e estão inspirando estudos a respeito desse uso. E aí todo e qualquer espectro hoje, ali no UHF para radiodifusão, é importante.
e esse espectro utilizado pelas TVAs já foi comunicado ao MCOM que gera uma escassez ali para a TV 3.0, tá? Isso é importante. E a outra é a minha dica de leitura, se puder, é que realmente saiu uma matéria no New York Times essa semana a respeito do poder do Musk e da Starlink, do Elon Musk. Eu acho que todo mundo tem que ler, tem que procurar. A gente vai colocar na descrição desse vídeo aqui para vocês clicarem, tanto a do New York Times quanto a da Folha. Infelizmente é para quem é assinante, né? Mas eu espero que vocês consigam ler, que vocês sejam assinantes disso daí. Mas basicamente a matéria mostra como a Starlink é usada em operações de guerra e, por exemplo, a Ucrânia chega a pedir aval da Starlink ou ajuda da Starlink para conseguir mandar drones e fazer ataques. Então, a Starlink, por exemplo, tem o conhecimento de movimentos do exército da Ucrânia. Eu acho que a grande importância dessa matéria, primeiro, é que é uma empresa que depende do humor, né? Porque é ele que decide para quem que vai dar, para quem não vai, e o fato de não ter regulação global sobre o satélite de órbita baixa, né? Assim, estão lançando do jeito que quiserem, da forma que quiserem, quando tentarem resolver, vai ficar meio muito complicado, né? A Anatel ainda está tentando ser um pouquinho mais cautelosa e fazer uma consulta pública sobre os inúmeros pedidos que ela tem recebido, mas é uma questão que o Globo deve se debruçar rapidamente sobre como é que vai regular essa invasão do nosso pequeno espaço, né? Porque no fundo é um espaço infinito, mas certamente muito restrito para os satélites de órbita baixa, porque tem outros milhões de serviços que também ocupam as mesmas frequências, né? É isso. Perfeito, não posso falar melhor. Então, bom, gente, muito obrigada. A gente volta semana que vem com muito mais coisas e reflexões. Se vocês quiserem sugerir temas para a gente refletir também, estamos aqui, né? Isso aí. Falou. Obrigado, Miriam. Até a próxima. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau.